Oi, hoje, aqui no Além do Trivial, eu vou entrevistar uma chefe que é uma mulher fantástica. Ela começou estudando, trabalhou com grandes chefes de cozinha, foi descobrindo o espaço dela, teve uns 3, 4 restaurantes, até que ela descobriu qual era a receita de sucesso dela. E aí ela criou um restaurante de uma forma completamente diferente, que funciona poucas vezes por mês, sempre com uns menus inusitados, onde ela fez um estudo sobre os biomas, que ela fez um programa de TV, ela viajou o Brasil inteiro. Então, assim, quando você come a comida dessa chefe, você meio que alimenta também seu espírito, sabe? Você se sente até mais bonita. Hoje, gente, eu vou ter o prazer de chamar essa ativista, politizada, colocada, maravilhosa, Bel Coelho. Bel, que delícia te receber, lindona. Eu que agradeço. Lindona, conta pra gente como que você se tornou essa chefe maravilhosa. Eu fiz uma faculdade de gastronomia em Nova York, o CIA, Culinary Institute of America, e eu sempre procurei escolher os lugares onde eu fiz estágio, onde eu trabalhei. Lutei muito para conseguir estar nesses lugares e aprender com os chefes que eu admiro. E depois, eu acho que a minha formação tem muito a ver também com as pesquisas e voltar para a cultura brasileira foi muito importante e decisivo no meu estilo de cozinhar, né? Esse insight você já teve lá quando você estava em Nova York trabalhando? Ou foi quando você chegou no Brasil que você falou, cara, vou valorizar nossos ingredientes? Não foi lá. Quer dizer, obviamente eu sabia que eu queria usar a culinária tradicional brasileira, regional, como inspiração. E eu já sentia que eu queria fazer cozinha criativa. Antes de ir para Nova York, eu fiz um estágio com o Lohan, que também valoriza produtos brasileiros, né? E aí essa coisa só se intensificou. Depois eu acho que teve um segundo acontecimento na minha vida, que foi conhecer o Paulo Martins. Ele me levou para Belém. Me apaixonei pelas frutas nativas da Amazônia. Eu levei o Jordi Roca, que é um grande confeiteiro. Ele também me abriu outras portas de criatividade. Também eu devo muito a ele. Então, conhecer o Brasil foi um turning point na minha carreira. A minha grande paixão começou pela região norte, por causa do Paulo Martins, mas depois tiveram vários Paulos Martins na minha vida, porque eu gravei no Brasil inteiro, eu fiz o Receita de Viagem, e ele era um programa sobre viagem, sobre cultura brasileira, sobre culinária brasileira. Então, isso influenciou muito o meu trabalho hoje em dia, né? O atual. Então, a gente vai mudando, né? Ao longo da nossa carreira. Muito. Tem gente que é mais linear e tudo bem também, mas eu acho que como eu me propus a fazer uma cozinha mais criativa, de criar as minhas receitas, esse tipo de vivência e experiência, eles são um material riquíssimo, né? Dá para sentir que você tem muito prazer cada vez que você cria um menu, a temporada do menu que você faz. É muito legal, porque você abre alguns dias da semana, algumas vezes por mês, não é isso? Eu abro 2 semanas por mês, normalmente. Eu faço só o menu e as pessoas fazem a reserva com antecedência. Então, eu vendo tudo antes de abrir, o que é muito bom do ponto de vista também do desperdício e dessa coisa também da reserva, de cair reserva, que pra gente é um terror, né? Quando uma reserva cai. Que horror! Mas o que eu faço eu cobro com antecedência e tem funcionado bem dessa forma. E normalmente é um menu criado a partir dessas minhas pesquisas, da minha última pesquisa, da minha última inspiração. Não é fácil do ponto de vista comercial, do ponto de vista, né, do faturamento, porque, enfim, você não fatura todo dia, e eu dependo de eventos para complementar essa receita. E nem sempre está muito bom de eventos. Por exemplo, agora, com o coronavírus, eu acredito que eventos, eu acho que só daqui 1 ano e meio. Qual foi o impacto do Covid-19 no teu negócio hoje? Total, né? Eu tinha uma reserva que eu tô queimando agora porque eu justamente tive que mandar 2 pessoas embora. Eu tenho, obviamente, uma equipe muito reduzida, né? Eu tô fazendo deliveries, eu tô fazendo umas ações no mês. Na verdade, eu já estava contando com a gente voltar em agosto. Entendi. Então, assim, eu seguraria uma parte do salário até
até esse mês. Mas aí depois eu comecei a pensar que é isso, assim, o faturamento não vai voltar como ele era. Nem o meu, nem o seu, nem de ninguém. Então, eu ainda tenho dinheiro para mais um mês, 45 dias no máximo. Depois disso, eu não tenho, entendeu? Então, com certeza, eu vou reabrir com protesto, com dívida, com nome sujo. Os clientes, obviamente, os que vierem vão vir devagar, vão consumir menos, porque também estão duros. Então, a gente vai ter que se reinventar. Você já pensou o que você vai fazer, Bel, para se reinventar quando a gente puder abrir, sei lá, junho, julho, agosto, setembro? O que você pretende fazer? Eu pretendo continuar fazendo esses deliveries, mas não delivery de da comida quente na hora. Então você vai me entregar ela fria e eu finalizo ela em casa, é isso? Exatamente. Não, e o dia dos namorados eu quero realmente proporcionar uma experiência de entrada, prato principal e sobremesa. E aí eu já estou criando uma playlist que a pessoa pode ouvir no Spotify, enfim, fazendo o que a gente pode. Eu acho que uma pandemia como essa, ela nos ensina que a gente não pode mais ignorar esse fato. Porque é isso que eu acho que a gente estava fazendo e vem fazendo, é ignorar o fato de que o coletivo ele é fundamental. Agir como pensar holisticamente é fundamental. Exato. É tão terra isso, é tão natural. Eu acho que a gente se perdeu, sabe? Porque se todo mundo estiver empoderado e bem, ninguém vai fazer mal para ninguém, né? Se todo mundo tiver a oportunidade, né, de trabalho, de educação, enfim, aí a gente evolui como sociedade, né? Lindona, eu quero saber uma coisa também. Você chegou a usar algum dos recursos que a MP soltou? Tem 3 pessoas que trabalham e uma que trabalhava que estão aplicando para o auxílio emergencial. Tá. Mas basicamente é isso. Eu ainda não precisei pedir crédito em banco, ainda estou usando algumas gorduras assim que eu tinha, mas eu não vou ter por muito tempo, não. Assim, até estou usando coisas pessoais mesmo, sabe? Eu penso em fazer um livro. Eu já tenho vários projetos de livro que é sobre o menu dos orixás, sobre o menu dos biomas. Só que esses vão ser adiados um pouco mais, porque talvez seja mais urgente a gente ter um livro de receitas fáceis, simples e nutritivas do que qualquer outra coisa. Sem dúvida, porque uma coisa que eu acho também muito legal que está rolando o movimento agora é das pessoas cozinharem em casa. Elas estão lá, estão trancadas, elas têm que cozinhar, elas estão buscando receitas. Eu mesma te confesso, cara, com tantos restaurantes como eu tinha, trabalhando que nem uma louca, eu tive que contratar uma colaboradora que cozinhava em casa. Então, eu não cozinhava em casa há muito tempo, eu não lembrava como ligava o fogão. Você chegou a fazer as contas, cara, de quanto tempo você vai precisar para se refazer desse tempo fechado? Eu acho que só em janeiro, talvez mais para frente. Janeiro eu tendo a achar que é otimista. Você aí está sendo mais otimista do que eu. Estou na reza brava, bem forte também. É bom apelar para a fé também. Porra, caramba! Eu apelo. Mas eu vou te falar que assim, basta a gente acreditar em Darwin para entender algumas coisas e saber que umas dependem da outra. Está na hora dos cientistas entrarem na moda, porque já tiveram os marqueteiros, aí agora estão os chefes. Eu torço muito para que agora entre na moda ser cientista, porque a gente precisa muito, né? Cara? Cientista e professor, né? Porque eu estou tendo que fazer as atividades escolares com o Francisco, principalmente, que está no meio da alfabetização, e isso é muito difícil. Eu não consigo ajudar em nada, porque eu não estudei, né? Eu parei de estudar muito cedo, então eu nem me lembro. Ela faz umas perguntas, fala, filha, vamos pesquisar no Google, não vem não. Essa parte não é... Eu até brinco com meu ex-marido, também o pai da Nova, falo, não, Raí, isso é contigo, essa parte de estudo é tua, não é minha. Mas tudo bem, porque ela já está numa idade melhor, né? Para você é muito mais complicado, né? Os meninos são muito novos, ainda precisam muito de você. É bem diferente da minha situação, né? E como que você está emocionalmente com essa história, cara? Você está conseguindo se manter numa boa? De vez em quando você chora, descabela, tem um ataque? Como que você está? Olha, tédio eu não tenho, porque tenho sempre coisa para fazer, mas eu tenho crises de ansiedade. Não, eu não tive assim a ponto de ter uma crise de pânico, de chorar, mas assim, eu penso muito o que vai ser, né, da minha atividade profissional, como que eu vou manter algo próximo do padrão de vida que eu
tinha. Eu queria muito, sei lá, ser como Caetano Veloso, que tá tranquilo, e a Paula Lavigne fica pedindo para ele fazer live, ele fala, eu vou ficar aqui, não fala nada, ele só fica ali comendo paçoca. E eu tento me espelhar nele, mas não consigo, eu fico muito nervosa de não estar produzindo. Essa mentalidade nossa, desse sistema que a gente vive, que é o capitalismo, né, de estar produtivo para você ter o seu sustento. Pensar fora dessa casinha é muito difícil. E eu tô sentindo que é muito difícil para todo mundo, porque a gente tem a nossa cobrança de querer fazer alguma coisa que a gente está acostumado a fazer, de querer poder ajudar mais, mas você está numa pandemia, não dá para ficar se arriscando, ainda mais eu tenho 51 anos, tive coqueluche no final do ano passado, então, N motivos, também não quero trazer doença para casa, mas, assim, saiba quem está nos escutando que tem saída. Senta, faz um business plan, entendeu? Bota ali teus custos fixos, o que dá para você enxugar, você enxuga, o que não dá para você enxugar, você já coloca como prioridade e já vai pensando como que você vai fazer quando você reabrir, entendeu? Não, isso é uma dica importante que eu fiz muito rápido, até antes das pessoas terem essa noção de que a gente ia ficar nesse limbo, que foi negociar o meu aluguel, né? Isso é fundamental, porque não tem como segurar, não existe essa possibilidade, infelizmente não. Porque a gente vai sair com uma mentalidade de guerra também. Só que, graças a Deus, não estão destruindo nossas casas. Então, dos males, de certa forma, sendo otimista, o menor. Não, e a gente não está passando fome. A gente não está passando fome. Isso é de matar. Mas uma coisa, Bel, que a gente tem que lembrar é que as pessoas já estavam passando fome há muito tempo, só que a sociedade, no geral, fingia que não via, como morador de rua, não olha. Então, a gente tem que pensar, assim, em como alimentar, em como cuidar, em como proporcionar oportunidades para que essas pessoas consigam mudar suas vidas. Não, mas eu estou falando da fome que uma guerra causa. Essa guerra, né, contra esse vírus especificamente, ele não gera fome, quer dizer, ele gera fome por causa das questões econômicas, mas não por falta de alimento. Sim. Nas guerras, as pessoas deixavam de produzir comida. Elas não conseguiam nem produzir comida. E hoje a gente ainda tem, porque é uma guerra com um tempo limitado e tal, as guerras duravam anos, né? Ainda tem muita comida sendo produzida. Inclusive, as pessoas não sabem, os produtores não sabem nem o que fazer com tanta comida. Mesmo a gente tendo internet, como é que a gente conecta tudo isso? Como é que a gente conecta pessoas que passam fome, estão passando fome aí por questões econômicas mesmo, não por questão de produção, porque a gente não consegue conectar um produtor que produziu muita coisa, não consegue escoar para a periferia, por exemplo. Mas isso eu tenho visto muitos movimentos. Você está vendo também, né? Tem muito movimento, as pessoas estão lançando aplicativos e tal, para as pessoas doarem para o lugar certo, para um ajudar o outro. Bom, Bel, em primeiro lugar, cara, muito obrigada por ceder teu tempo aqui, por compartilhar a tua história. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas. Você é uma mulher inspiradora. Obrigada. Você tem uma história muito bacana. Você também. Você é muito politizada, você tem sempre uma causa muito bacana, assim, sabe? Eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem para quem está escutando a gente agora, sabe? Não, a primeira mensagem que eu acho fundamental é fique em casa, porque, quer dizer, para quem pode, para quem realmente pode, eu acho fundamental porque saúde e vida a gente não tem como resgatar. Linda, mensagem mais maravilhosa que você podia dar. Eu assino embaixo, Belzita, maravilhoso. Obrigada, viu, amor? Eu que agradeço. Um beijo enorme. Beijo. Obrigada a você que está com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei e que a gente tenha passado algumas dicas legais para você sair dessa bem, tá? E se você tá mal, fique sabendo que a gente também fica mal às vezes, então estamos juntos até nisso. Valeu, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.